Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua origem, da sua... Como é que o senhor se entra para a igreja, né? O que leva o senhor a entrar para a igreja? E depois, queria saber como é que o senhor vem parar na região norte. Então, eu nasci num lugar chamado Turvo, que tem por perto Sombrio, onde nasceu aquele deputado, senador catarinense, não sei, agora eu acho que ele foi cassado, e no meio tinha Ermo. Tu vê que trilogia: Turvo, Ermo e Sombrio. E então eu nasci nesse lugarzinho, praticamente era uma colônia italiana, e todos falavam dialeto. A conversa do dia a dia era dialeto, e todos tinham sotaque profundo. Meu pai veio de fora, ele não nasceu ali, ele nasceu em Lages, e ele tinha uma cultura mais de português do que de italiano. Então ele não queria que os filhos falassem dialeto, porque ele se estraga a língua, e é verdade, a pronúncia fica distorcida. Então ele não queria, e realmente a minha avó, tu vê só, a minha avó vinha se confessar comigo, e eu conhecia pela grade. Talvez tu é jovem, não sabe, tu é católica? Sou. Então, o confessionário era uma espécie de caixa, tinha uma janelinha com uma gradezinha, mas eu conseguia ver quem é que vinha se confessar, né? Então a minha avó começava: Marcílio, meus pecados são esse, esse e esse. O resto tu sabe, né? Eu achava admirável que a minha avó viesse confessar comigo. Mais ainda, minha mãe ia se confessar comigo. É tudo um pessoal muito profundamente religioso, convicto. Então, com 7 anos, eu saí desse lugarzinho Turvo, fui para outra cidade chamada Araranguá, onde eu vivi a minha adolescência e a parte mais bonita, assim, digamos, desse tempo da minha vida. E lá eu fiz o grupo escolar até o 5º ano. Depois só tinha seminário na cidadezinha onde eu nasci. Tinha um seminário até grande, e ali então a gente fazia o 5º, 6º e 7º ano, era 3 anos de complemento. E era a terra onde morava o meu avô, que provavelmente era o homem mais rico da cidade. Ele ficou rico de bondade, porque pediu terra para grupo escolar, ele dava, para o ginásio ele dava, hospital ele dava, para a igreja ele dava. O que aconteceu? A cidade ficou dele, sem querer, sem nenhuma intenção. E então eu morava a 3 quilômetros, o seminário era 3 quilômetros longe do centrozinho ali, né? E o seminário, a alimentação era péssima, bota péssima nisso. A gente comia, a única coisa boa era o pão, mas o pão tinha gosto de veneno de gafanhoto, porque não teve invasão de gafanhoto, vocês nem sabem o que é, mas era um verdadeiro exército de gafanhoto que vinha e destruiu toda uma lavoura. Então eles começaram a fazer vala para eles caírem dentro, certo? Mas o veneno deixava um gostinho no trigo, então nós chamávamos de pão de gafanhoto, mas era bom. E o mel, os colonos davam mel, então barris de mel, mas em cima tinha barata, grilo, tudo na primeira camada, né? Depois por baixo era... Então, e a comida era muito ruim, e malária lá, malária era feroz, era a mais alta, a falcípara. A falcípara, e eu pegava uma malária quase depois da outra. E não tinha um tratamento muito adequado naquele tempo.
depois é que vem. Então eu fui ficando magro e fiquei tuberculoso. Aí então o padre me chamou e disse: Moacir, olha, eu sei que tu quer ficar padre, eu queria ser padre no Acre, porque eu conhecia os padres missionários do Acre que iam lá na casa do meu avô ser recuperado de saúde do Acre lá, porque lá era uma colônia italiana, né? Aí então ele disse: olha, eu sei que tu quer ser padre, mas tu, como leigo, tu pode ser também um bom cristão e tudo. Prepare a sua malinha e eu vou te levar em casa. Aí eu fui preparar a minha malinha. Não sei por que resolvi rezar uma Ave Maria. Ajoelhei, rezei a Ave Maria, quase uma coisa meio espontânea. Aí o padre gritou lá do quarto: Moacir, mudei de ideia. Eu vou encher essas gavetas de ameixa preta e de maçã. Você come quanto quiser e quando quiser. E eu vou te dar a injeção de streptomicina. Ele disse: eu sei dar injeção, eu vou te dar. E eu fiquei curado. Mas magro que o pessoal, quando eu fui estudar em Roma, eu ainda era tão magro que o pessoal me chamava de vítima de Eichmann, lá da Alemanha, né? De tão magro que eu era. E gostava muito de futebol. Uma coisa louca. E então, onde é que eu parei? Então, terminei o ginásio, fui para São Paulo, fiz o noviciado, depois fiz mais o que faltava para... Então, eu fiquei em São Paulo quantos anos? Entre São Paulo e São José dos Campos, eu creio que uns 2 anos e meio. Aí, nos mandaram estudar em Roma. Um padre chamado Padre Heitor, ele conseguia tudo. E conseguiu com a empresa Costa, que tinha uma empresa de navio, de passagem de graça. Então nós dormíamos na segunda e comíamos na primeira. Então tinha os privilégios. E eu vomitei 19 dias. A travessia foi 19 dias. Todo dia eu vomitava. Não conseguia comer. Horrível, horrível. Porque os navios ainda faziam muito o balanço. Aí eu fiquei 4 anos em Roma, fazendo teologia, na faculdade católica nossa, lá, Mariano. E então eu achava Roma a melhor cidade do mundo. Porque uma coisa era a liberdade que nós tínhamos. O superior dizia: olha, vocês são todos adultos, não precisam impedir porque vão comprar um sapato, vão passear ali no jardim. Não, se vocês acham que é uma coisa boa, faça, não venham impedir, não. Esse clima de liberdade que eu encontrei lá, até hoje ele me marcou, me fez um bem imenso, E nunca abusei, não tinha dinheiro. Quem que era o Papa nesse... O Papa, quando eu cheguei lá, era Pio XII. Quando eu cheguei em Roma, era Pio XII. Depois morreu e eu assisti lá na Praça São Pietro, né? Assisti a apresentação de João XXIII. Foi o João XXIII que convocou um concílio, né? Uma coisa... Os meus professores eram todos formados em Lovaina, então eram professores meio para frente, né? E para a gente ser ordenado, porque a gente era ordenado em etapas. Primeiro era ordenado uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. Subdiaconato, diaconato, padre. Então, para a gente prestar exame na Cúria Romana, para ser padre lá, ou receber uma ordem, a gente tinha que prestar exame na Cúria. Então, como os nossos estudos eram muito avançados, por causa a fonte era Lovaina, então fizeram para nós uma cartilha com pergunta e resposta, só para prestar exame
lá no dicastério de Roma como diocese, né? Porque se a gente fosse falar o que aprendia, a gente não passava. Então, com aquela o nosso caderninho que fizeram de propósito, a gente sabia. Aí perguntaram, talvez eu estou sendo chato, né? Não. Então, o padre, o monsenhor que me interrogava, disse, se por acaso, pro dolor, em latim, que dor, um diácono tem relações com uma mulher, ele pode ser ordenado? E quanto tempo precisa esperar? Eu digo, essa eu não estudei. Fiquei pensando comigo. Eu digo, pelo menos 5 anos. Ele diz, não, basta um ano. Bom, então, em Roma eu fiquei 4 anos, fui muito bem nos estudos, fui muito bem, e a nota máxima. E o padre, nós somos uma ordem, eu sou da Ordem dos Servos de Maria, fundada em 1200 e tanto, lá no tempo de São Francisco. Fundada por 7 comerciantes, que são santos canonizados. Então, o meu superior geral, que morava em Roma, ele disse, Moacir, eu quero que tu faça doutorado em teologia. Você vai de avião, para ir mais depressa, faça lá as festas que se costuma fazer na ordenação de um padre novo e volte para fazer o doutorado. Aí eu cheguei lá, o superior do Brasil disse, tu não vai fazer um doutorado, coisa nenhuma, tu vai ficar aqui. Eu digo, fala com o superior. Aí o superior de Roma disse, olha, quem manda na ordem sou eu. Ele vem para cá. Aí o superior do Brasil disse, então eu renuncio. Tu vê, brigando por uma mercadoria que eles não conheciam. Então o superior de Roma disse, então tá bom, faz o que tu quiser, eu espero que tu não te arrependa. Aí ele me mandou para a cidadezinha onde eu nasci, eu dava aula no seminário, ajudava também, e dava aula no ginásio local. E nesse meio tempo, não sei porque, eu consegui um pouco captar a simpatia dos velhos, porque eles viam que eu observava as normas da ordem. E dos novos, eu acho que eles se sentiam um pouco sintonizados comigo, né? E então, um dia, esse que não quis me permitir de voltar para Roma, ele se tornou bispo, lá do Acre, que fazia parte da província de São Paulo, Santa Catarina. E ele foi eleito bispo de lá. Aí, eu, do lado de cá, provincial, quer dizer, eu mandava nos frades e ele era o responsável da igreja. Só que ele não mandava nos padres, que eram religiosos, então dependiam de mim. Então tu vê que tudo são coisas que eu estou contando só porque tu disse para contar tudo, estou contando. Então, um dia eu estava na minha casa em São Paulo e me disseram, estão chamando o senhor na fonia, naquele tempo não tinha telefone. Fonia era um tipo de telefone que a gente fala, depois o outro fala. Assim. Aí o padre de lá, que era um padre de Lábrea, ele disse, o senhor é provincial? Eu digo, sou. Então eu tenho uma notícia ruim para dar para o senhor. O Dom Jocondo, chamava assim, Dom Jocondo, mais 40 colegas morreram num desastre aéreo. Porque na festa da cidadezinha chamada Sena Madureira, a Cruzeiro, vocês não sabem nem o que é a Cruzeiro, mas era uma companhia aérea. Então, a Cruzeiro naquele dia fazia 12 voos de graça para levar pessoas para contribuir com a festa, etc. E nessa segunda viagem, o bispo
Falou com o comandante, tem lugar para mim? O comandante disse, senhor bispo, não tem lugar, está lotado. Aí um moço disse, não, doutor Giocondo, vem aqui, eu vou namorar mais um pouco. E o avião decolou e começou a perder cota, bateu numa árvore, todos mortos, torrados. Então eu recebi a notícia de que o bispo tinha morrido. Eu senti uma fisgada aqui, como se fosse verdadeiro, uma espécie de faco, coisa. Eu digo, sabe por quê? Logo me veio a intuição, eu vou acabar bispo lá. E eu não queria. Eu dizia para ele, vocês são a desgraça da igreja. Eu dizia para esse bispo, meu colega, né? Vocês são a desgraça da igreja. Porque tinha lá uma disputa entre nós, amigável, mas a gente dizia o que queria. Deixa eu ver. Aí, então, tinha que escolher o bispo e a Santa Sé me escolheu. As autoridades lá fizeram a pesquisa e depois me escolheram. Aí eu estava em Roma, porque nós éramos ligados também como frades à Itália, Bolonha. Mas aqueles dias eu estava em Roma. Aí fui chamado para ir lá eles chamam de Castério, para receber a notícia de que eu tinha sido nomeado prelado. É um bispo ainda, chamado bispo sem caráter, isso é que não foi ordenado. Aí, quando eu chego lá, tinha o cardeal, grande, eu era alto, 1,86 m, e ele me ganhava um tanto assim. Aí ele me viu e disse, troppo giovane. E repetia, troppo giovane, quer dizer, jovem demais, jovem demais. Eu estava com 35, 36 anos, e eles não faziam o bispo antes de 40. E então, o troppo jovem repetia, eu digo, ele vai me mandar de volta, agora fica feio. Aí eu tive uma intuição, eu digo, senhor cardeal, mas Jesus Cristo com 33 já tinha terminado tudo. Ele disse, ser inteligente, e assinou, tu é inteligente, e assinou a palavra. Aí vim para o Brasil, fiquei não sei quantos anos bispo lá no Acre, e aí coincide com o meu relacionamento com a Revolução. Ali era um coronel que comandava ali, a área ali era um coronel. Qual foi a cidade que o senhor acabou morando? Rio Branco. Rio Branco mesmo. Capital do Acre. O senhor ficou em Rio Branco mesmo? Sim, a sede. Depois eu tinha uma boa parte do Amazonas para visitar e tudo, e metade do Acre. Metade do Acre. Era uma região extensa e só se podia viajar de canoa, de barco.